Olá, eu sou Letícia Len. Eu acabei de ler Pare de se sabotar e dei a volta por cima, como se livrar de comportamentos que atrapalham a sua vida, e vim contar para você. Esse é o primeiro vídeo dessa série e nesse livro o autor Flip Flippen, que é educador, consultor de carreiras, psicoterapeuta, vem orientando famílias e empresas há mais de 30 anos a identificar as limitações de cada personalidade, superar elas de forma definitiva para atingir resultados gratificantes na nossa vida e na nossa carreira. Será que aquilo que te detém ou te limita não é a sua falta de talento, mas a autossabotagem? Nesse livro vamos identificar e anular o que nos impede de chegar aonde a gente sempre desejou estar. Se você conseguir identificar os seus pontos fracos e traçar um plano para superar eles, logo vai conhecer quem você nasceu para ser. Será que você está aproveitando ao máximo o seu potencial? Provavelmente não. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, e quem gosta desse tipo de livro, já deixa um like e se inscreve para acompanhar toda a série. Para vivermos plenamente, podemos e devemos aprender a minimizar nossas fraquezas comportamentais e, ao mesmo tempo, maximizar os nossos pontos fortes. Muitos obstáculos são difíceis de transpor. O foco exagerado nas nossas limitações pode ser frustrante e até mesmo deprimente. Mas ignorar isso é ainda pior. Ter limitações faz parte do ser humano, todos nós temos. O impacto das nossas dificuldades pode variar dependendo das atividades que a gente realiza. O que restringe a gente em uma área pode ser uma vantagem em outra área, né? Por exemplo, ser super dinâmico é muito bom em vendas, mas a gente quer uma pessoa detalhista e focada numa sala de cirurgia, né? Então, provavelmente, nós temos algumas e não só uma limitação. Nós vamos trabalhar nelas ao mesmo tempo? Não. O autor conta sobre uma experiência que ele teve com uma aula de golfe, onde um professor super famoso começou a identificar diversas falhas no modo dele jogar. Os joelhos não estavam suficientemente dobrados, o quadril não girava como deveria, a cabeça não deveria se mexer, enquanto a coluna deveria ficar ereta, e mais diversas outras recomendações. Era tanta coisa para ser ajustada ao mesmo tempo que no fim ele não lembrava mais qual foi a primeira recomendação. E aí se sentiu super frustrado. Um tempo depois ele seguiu para uma aula com outro professor bem famoso. A sugestão dele era de que ele corrigisse a posição final da tacada. Só isso? Sim, só isso. Não que não tivesse as outras 1000 coisas para consertar, mas que ele deveria focar e corrigir uma coisa de cada vez. Assim que o movimento tivesse sido realmente aprendido, eles iam corrigir os próximos. Pronto, ele só tinha que se preocupar com uma única coisa e voltou para casa muito contente. Isso aqui me lembrou do livro com resumo que já está aqui no canal, chamado A Única Coisa. Eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem depois. Mas é isso que a gente precisa fazer com relação à superação das limitações pessoais. Primeiro, a gente vai identificar a nossa principal dificuldade e a gente vai se preocupar só em modificar ela. Tendo superado essa dificuldade, a gente pode ir para a próxima, ok? O autor lembra que isso é um processo, que se a gente estiver realmente se desenvolvendo, ele não vai acabar nunca. O que é importante é que no ano que vem, você não esteja no mesmo nível de limitações pessoais que teve esse ano. O importante é estar sempre crescendo. Bom, a primeira limitação fatal que nós vamos ver é ser excessivamente confiante. O chamado complexo de Napoleão. Porque numa guerra contra a Rússia, ele tinha 500 mil soldados a princípio e voltou com menos de 10 mil. Ocupou um território que a própria Rússia abandonou e queimou, mas ainda assim ele declarou vitória. A narrativa dele, a visão dele era totalmente distorcida das coisas. Ter autoconfiança é muito bom, mas confiança excessiva pode ser uma limitação, e uma das mais perigosas, tá? Algumas pessoas, mesmo já tendo perdido tudo, continuam apostando suas economias, porque elas acreditam que elas são a prova de balas, ou porque elas acham que elas estão acima de tudo, ou não entendem que a incapacidade vem delas e não do outro, como elas acreditam. Um dos maiores indicadores do grau de limitação causado pelo excesso de autoconfiança é quando a pessoa deixa de ouvir o conselho dos outros, porque ela acha que ela tem sempre razão. As pessoas que têm autoconfiança extrema costumam apresentar uma personalidade dominante e agressiva, né? Elas costumam exercer um forte magnetismo e sempre parecem ter resposta para tudo.
Vamos ver se você está nesse grupo à prova de balas das pessoas extremamente autoconfiantes? Eu vou te dar 10 afirmativas e você vai marcando aí com quantas você se identifica, ok? 1. Eu sou um dos principais fatores do sucesso e dos feitos realizados pela equipe das quais eu participo. 2. Você dificilmente vai encontrar alguém que tenha um desempenho tão bom quanto o meu. Quando tenho uma ideia nova, levo adiante e não peço conselhos aos demais para decidir o melhor rumo. Não me preocupa muito o que as outras pessoas pensam ou sentem em relação a mim. Algumas pessoas às vezes me acham arrogante, mas eu simplesmente digo as coisas como são. Eu realmente acredito nos meus palpites, mesmo quando os fatos não os confirmam. Não é raro as pessoas me dizerem que parecem que não dou ouvido a elas. Quando é preciso admitir a culpa, aceito parte dela, mas enfatizo as falhas das outras pessoas. Quando entro em discordância com alguém, raramente paro e reflito de forma objetiva ou pergunto a outra pessoa exatamente de que forma eu contribuí para o conflito. Às vezes assumo um jeito de superioridade ao expressar minhas opiniões. Se você se identificou com essa limitação, aqui vão as sugestões para você trabalhar nela. Para você deixar de ser visto como uma pessoa inflexível, você pode, por exemplo, deixar o outro falar mais que você mesmo, mesmo que você não concorde a princípio. Escutar toda a argumentação. Se te pedirem uma opinião, faça perguntas. Peça opinião de pessoas que pensam diferente de você. Tente aprender com o outro. Se você convive com alguém assim e quer que ela faça o que você quer, faça com que ela pense que a ideia foi dela. Diga, uma vez você falou algo do tipo, mas uma das melhores maneiras de lidar com alguém que tem essa limitação é ouvir o que ela tem para dizer, concordar, explicar que você tem mais algumas informações que podem ajudar. Use essas informações para auxiliar a pessoa a perceber onde ela se engana ou por que está indo na direção errada. Mas deixe claro que seu objetivo é o sucesso dela. Ser inflexível ou ríspido com indivíduos que têm esse perfil raramente vai dar certo e só vai causar mais conflito. Esses da prova de bala são pessoas insistentes, mas isso não significa que elas sejam pessoas más. Vamos ver outra limitação? O autor chama de ostras. São aquelas pessoas super gentis, que querem sempre agradar, mas acaba que ninguém leva elas a sério. Elas geralmente não conseguem fazer contato visual, ficam tensas, indecisas com facilidade, se preocupam com todo mundo, mas ninguém liga para elas. Porque elas simplesmente não se abrem, não se mostram para o mundo e acabam não realizando seus sonhos. O livro traz o exemplo de um piloto de corrida que, por falta de confiança, não se arriscava na pista. Um piloto que não se arrisca, não ultrapassa nas curvas, não impõe para a equipe o que precisa que seja feito com o carro, não consegue patrocinadores. Pelo contrário, não atingir boas posições acaba minando ainda mais a autoconfiança dele, acaba tendo suas opiniões menosprezadas pelos que acham que sabem mais, e ainda por cima a timidez e a introspecção podem ser confundidas com arrogância e antipatia, o que significa perder patrocinadores e, logo, o fim do investimento na carreira. Mas qual é a origem da falta de autoconfiança? A gente não nasce assim. Certos relacionamentos e acontecimentos determinam a forma como a gente se vê. É importante refletir sobre a origem desse problema, que pode ser diferente para cada um, né? Com 12 anos, o autor conta que ele estava preocupado com um jogo de beisebol em que ele foi mal no dia anterior. E o avô o aconselhou a esvaziar a mochila, não carregar a preocupação de um jogo para o outro jogo. Aprender o que tiver que aprender, mas não perder tempo olhando para trás. As dificuldades, as expectativas frustradas, as relações complicadas, os acontecimentos marcantes da vida fazem com que todos nós carreguemos uma bagagem que a gente não deveria carregar. O segredo é estar disposto a tratar as feridas emocionais. É muito difícil carregar todo de uma mochila pesada e o pior é que ela vai ficando mais pesada a cada dia. Vamos ver se você se classifica como uma ostra? 1. Se cometo um erro ou decepciono alguém, eu tenho dificuldade em superar isso. 2. Tem muita gente mais talentosa que eu. O que as outras pessoas pensam de mim é muito importante. Sou tímido e reservado. Conhecer pessoas novas é difícil para mim. Cedo facilmente perante pessoas de personalidade forte. Quando alguém me faz um elogio, me sinto constrangido em agradecer, então tendo a desconversar. Ao deparar com uma situação nova, não sei bem como proceder sem a orientação de alguém.
Às vezes internalizo pequenas frustrações e um dia desabafo todas de uma vez. Nem sempre expresso minhas opiniões, pois provavelmente outra pessoa já teve a mesma ideia. O conflito me desgasta muito, então costumo evitá-lo. Às vezes faço isso não dizendo o que realmente penso. E aí, você é uma ostra? Então preste atenção no seu diálogo interno. Como você criticaria os outros? Do mesmo jeito que você se critica? O que você falaria para alguém que tem talento, mas se esforça e não consegue mostrar todo o seu potencial? Então vamos lá. Seu principal objetivo é conseguir reconhecer e tirar proveito dos seus pontos fortes. Faça uma lista com seus pontos fortes, leia ela diariamente. Quando alguma coisa não sair como você esperava, pense que poderia acontecer com qualquer um e foque no que é positivo. Uma coisa que pode ajudar bastante é escrever um diário e perceber o seu diálogo interno e observando o seu progresso. Procure se autoafirmar, mesmo que você não receba a aprovação dos outros. A sua opinião é mais importante que a dos outros. Se você conhece uma ostra, procure sempre falar como você admira ela. Saiba que ela é uma pessoa sensível, humilde, companheira. Se precisar ir contra ela, lembre-se de que ela amplifica as críticas. Ressalte seus pontos fortes, motive, torça por ela. Tente compreender seus sentimentos. Procure conhecer ela melhor, suas experiências passadas. Esse é o tipo de pessoa que prefere guardar o que pensa, o que sente, porque é inseguro para se expressar. No próximo vídeo vamos falar sobre mais algumas limitações. Você já se identificou com algumas dessas? Em qual você fez mais pontos? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!